3,30. Os irmãos já conhecem de cor. A Bíblia diz aqui: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Repete aí. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amém. Sempre aí dando glória a Deus. Glória a Deus. Nós vimos aqui no livro do evangelista João, que era um dos 12, mas ele tinha uma mania peculiar com Jesus, de amizade e de amor. João tinha a mania de colocar a cabeça no ombro de Jesus, devido a uma certa intimidade que ele tinha com o Mestre. Eu queria que você, nesta noite, pegasse a sua cabeça também, com a sua mente, com o seu coração, que na verdade é tudo a mesma coisa, com a sua alma, e também colocasse a sua cabeça no ombro de Jesus. Queria que você experimentasse sossegar a sua alma e se recostar nele. Pode até cochilar, espiritualmente. Você pode até tirar um cochilo no ombro de Jesus. E João, onde nós lemos, ele nos dá uma lição de humildade tremenda. E nós não vemos ultimamente lições de humildade no meio evangélico. Nós vemos raras, tênues, pequenas lições de humildade. Às vezes nós confundimos humildade com pobreza. Mas pobreza, irmãos, não tem absolutamente nada a ver com humildade. A pessoa pode ser pobre e orgulhoso. E outra pessoa pode ser rica e humilde. E ser uma pessoa dada, fácil de se conversar. As duas coisas, uma não tem nada a ver com a outra. E João aqui dá um testemunho acerca de Jesus, dizendo que de fato Jesus é maior do que ele. Jesus é maior do que qualquer sonho que João pudesse ter. E João passa a ideia de que ele está com a alma tranquila e com a cabeça tranquila, a sensação de dever cumprido, de estar tranquilo na presença do Senhor, de estar sossegado com a certeza de que ele fez tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para fazer. Nessa noite, meu irmão, tenha a mesma sensação de tranquilidade. Não saia daqui sem antes fazer tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração para fazer. E aí João, ele diz: não importa que ele cresça e que eu diminua, devido que ele já sabia o que lhe viria. Os olhos dele já viram o Salvador. Ele teve condições de alcançar, de ser o batizador de Jesus. Quando eles se encontram, ele fala: olha, sou eu que devo ser batizado por ti. Jesus fala: não, para que se cumpra tudo o que está escrito, ele tinha que ser batizado. Me batiza, deixa que eu seja batizado. E ele é batizado por João. Duas pessoas de humildade tremenda. E aqui, João é inquirido, é perguntado, e ele fala: não, importa que ele cresça e eu diminua. Jesus tem uma visão acerca de João. Jesus fala: em verdade eu vos digo que daqueles nascidos de mulher, não nasceu nenhum como João Batista. E o menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que João. É o testemunho de Jesus, de que de fato ele agradou ao Senhor com o seu testemunho. Agora tem uma coisa interessante: João Batista não me parece na Bíblia um profeta. E João Batista não me parece um profeta que agradava a alguns. Não é um profeta que tinha uma palavra A para um e uma palavra B para outra. A palavra dele era a mesma. Ele não mudava o contexto daquilo que ele pregava. Ele não mudava conforme a necessidade. Ele não mudava conforme o pagamento. Aliás, não teve pagamento nenhum. Era um homem estranho. Mas ele podia ter a prerrogativa de que ele era o primeiro profeta depois de 400 anos de silêncio. Ele foi o primeiro que Deus levantou. Numa época onde Deus se calou, Deus não falava mais por sonho, por visão, Deus não falava mais por profecia, Deus aquietou-se. Porque Deus estava trabalhando, preparando a vinda do seu filho.
estava preparando todas as coisas, que era a plenitude de que Cristo viria. E agora Deus levanta João Batista, o primeiro profeta de uma linhagem totalmente nova de fato, mas no meio de um povo que tinha a cabeça dura, de dura cerviz, mas veio profetizando, veio sendo a voz que clamava no deserto e veio fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer. Meu irmão, a partir dessa noite, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, ainda que você pregue no deserto, ainda que alguém não te escute, ainda que alguém não te dê valor, ainda que você tenha que comer gafanhoto e mel silvestre, ainda que você se vista de modo estranho, ainda que os reis queiram a tua cabeça, fala a palavra do Senhor, não tira o seu pé da palavra de Deus, daquilo que Ele propôs no teu coração. Lembra-te de uma coisa: importa que Ele cresça e que você diminua. Aí eu pergunto, mas que prazer teve esse homem? Ou que exemplo esse homem teve? Porque mais alguns versículos à frente do Evangelho, esse homem literalmente perde a cabeça. Ele podia profetizar aquilo que o rei queria, que alguém quisesse profetizar, ele estaria bem. Ele estaria de bem com todo mundo. Certamente ele ia parar de comer o gafanhoto e o mel silvestre, ele ia comer uma iguaria diferente. Irmão, coma aquilo que o Senhor colocar na sua mesa para comer. Não traga nenhuma iguaria que não venha do Senhor. E Cristo então, dando testemunho de João Batista, de que era um grande homem, conhecia muito bem porque eram parentes. A Bíblia diz que quando Maria visita Isabel, se não me engano, prima, ela chega até Isabel, a criança de Isabel estremece no ventre. Eu vejo eles com a diferença de idade de mais ou menos 3 meses. E ela fica até ter a luz, volta, e depois tem o filho dela, Jesus Cristo, nasce, e ela vai para o Egito, e depois eles se encontram no batismo de Jesus. Os dois moços se encontram para o batismo. Então ele conhecia muito bem. Mas a pergunta volta para mim: o que nós conquistamos com humildade? Porque nós vemos numa época que tudo leva a crer que a atrapalhada, o jeitinho, o suborno, a mentira, parece que essas pessoas, elas progridem, e nós que esperamos no Senhor, não. Dá a impressão que cada vez que esperamos no Senhor, o nosso caminho é atrapalhado. Parece que o espertinho passa à frente e consegue a bênção. Às vezes nós ficamos igual o salmista Asaf, nós ficamos olhando os filhos das trevas, olhamos aqueles que são ímpios, e olhamos para ele e vemos que eles são mais abençoados que nós. Os filhos dele estão sempre gordinhos, eles estão sempre sorrindo, estão sempre bem, não tem aperto, não falta nada. Mas a Bíblia diz que o fim deles é diferente do fim que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem reservado para você, meu irmão, é diferente. Então Deus quer que aprendamos a andar de um modo diferente, a ser testemunho de uma coisa, de algo diferente, a dar exemplo de uma salvação vinda de um modo diferente. Deus requer isso de mim e de você nessa vida. Não é fácil ser cristão. Não me diga que é moleza. Você está trabalhando numa empresa, fazendo o seu serviço correto, direito, chegando no horário, às vezes saindo fora do horário, bem depois, e sempre alguém progredindo nas suas costas, e você esperando no favor do Senhor. E quando aparentemente parece que o Senhor está demorando para lhe socorrer, eu quero te dizer que o Senhor tem visto o teu coração. O Senhor sabe da tua necessidade. Ele sabe como está a tua casa quando você acorda de manhã, quando você vai comprar o seu pão pela manhã e o seu leite, quando você volta para fazer o seu café. Ele sabe quem está de pé e quando está dormindo. Ele sabe como está o teu coração quando você está no ponto do ônibus. Ele sabe como está a tua alma quando você chega no trabalho. E Ele sabe como você se encontra e o que você precisa antes de você chegar na tua casa. O Senhor tem trabalhado assim. Mas que bênção teve João Batista? O que a humildade desse homem trouxe de bênção para ele, já que ele perdeu a cabeça? Abra sua Bíblia. Em Provérbios capítulo 15, versículo 33. Nós vamos ver nessa leitura que a humildade, ela vem um pouco antes da honra. Ela precede a honra. Se você quer ser honrado pelo Senhor, se você espera o favor do Senhor nessa noite,
entra na presença dele com humildade, humilha-te diante da presença do Senhor. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Eu aprendo algumas coisas aqui. Duas coisas eu aprendo. Primeiro, que a sabedoria me ensina a temer a Deus. Aquele que se julga sábio, aquele que se julga inteligente, aquele que se julga apto para alguma coisa, ele aprende a temer a Deus. E temer a Deus não é ter pavor. Temer a Deus não é ter medo de ir para o inferno. Temer a Deus não é servi-lo com medo do julgamento futuro. Temer a Deus é amá-lo por quem Ele é, pelo que Ele tem feito, porque ou por causa de que Ele fará ainda na sua vida. Eu amo o meu Senhor porque Ele me salvou. E quando eu penso e temo Ele por isso, eu penso que Ele me amou quando eu não merecia. Eu olho para mim e me vejo coberto de pecados, com os pés no charco de lodo, como diz a palavra. Mas a Bíblia diz que Ele me amou primeiro, me tirou do charco, do lamaçal, e Ele pegou os meus pés, colocou, firmou sobre uma rocha, a rocha da minha salvação. Meu irmão, o Senhor te estendeu a maior das dádivas, as melhores da bênção. A salvação já está sobre a tua vida. Você tem condição de glorificar ao Senhor a partir dessa noite, sabendo que as demais coisas Ele acrescentará para você. Levante a sua mão, glorifique a Deus por um instante. Não é ter medo. Quem teme, ele procura desviar-se do mal. E o que é desviar-se do mal? É não dar sopa para Satanás. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que havia um homem Uz, na terra de Uz, chamado Jó. E a Bíblia diz que era um homem santo, era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha tanto temor a Deus, apesar de todas essas prerrogativas, que ele, a cada dia das festas dos seus filhos, diz a Bíblia que ele sacrificava e apresentava seus filhos perante o Senhor, e ele dizia, porventura, quer dizer, talvez, quem sabe, algum deles pecou. E ele oferecia sacrifício por temor ao Senhor, para trazer a sua família perante a presença do Senhor. Meu amado irmão, meu amigo, se você teme ao Senhor nessa noite, procura trazer a sua família aos pés do Senhor. Mas pastor, eles não estão aqui nessa noite, irmãos. E através de você a tua família já está aqui. Através de você a salvação já alcançou toda a sua família. Através de você o Senhor começou um pequeno trabalho através de você, mas o final vai ser grande, vai ser um final de bênção. Você vai ver todos eles louvando, bendizendo, adorando ao nome do Senhor, porque o Senhor já decretou a salvação na tua casa. Quando Jesus, passando, viu Zaqueu, ele disse que a salvação, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. A salvação chegou na casa de Zaqueu. Meu irmão, a salvação chegou na sua casa através da sua vida, assim como chegou na casa de Zaqueu através da vida dele. Comece a glorificar ao Senhor, agradecendo pela salvação, pela tão grande e rica salvação, que Ele já abriu essa porta de salvação para todos os da sua família, porque o meu Deus vai cumprir os desígnios dele na tua vida, e Ele não vai descansar enquanto não concluir a obra que Ele começou na tua vida. Então, temer a Deus, desviar-se do mal. Outra coisa que eu aprendo é que quem quer ser honrado, primeiro, ele mostra a cara da humildade. Não há como receber a honra de Deus sem você entrar pela porta da humildade. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 5, versículo 12 ao 13. Fala de um homem, general. A Bíblia fala desse rapaz chamado Naamã. Não é isso? E ele quase perdeu a bênção pela falta de humildade. Por pouco ele não volta sem nem um pouco de areia nas mulas. Por pouco ele não volta leproso. Muitos irmãos nas igrejas entram de um modo e saem do mesmo jeito que entrou, porque não aprendem a entrar diante do Senhor com humildade. Não aprende a dobrar o seu coração diante do Senhor. Graças a Deus aqui não tem uma pessoa desse tipo, desse modo de vida. Aqui tem pessoas, amém, lavadas, compradas e remidas com o sangue do Cordeiro.
sabem honrar ao seu Senhor. A Bíblia diz que ele, quando ouve o profeta diz: olha, vai mergulha 7 vezes no Jordão. O profeta não veio, não deu 3 comigo, não falou língua estranha, não trouxe óleo para derramar na cabeça dele, não falou que teve revelação, não falou nada. Não teve nada. O profeta foi até lá e disse aquilo que ele sentiu no coração em nome do Senhor. Fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele vai ser restaurado da lepra. A Bíblia diz que ele ouviu aquilo que o profeta falou e disse: puxa vida, nas minhas palavras, mas não é o rio, a banda e o farpar muitos melhores que as águas de Israel? Aquelas águas não são melhores? Ele podia ter pensado, eu podia ter mergulhado lá. Quem sabe no coração ele se colocou no caminho de volta, mas a Bíblia diz que havia uma pessoa ali, humilde, servo, que significa escravo, mas que ele tinha discernimento. Ele olhou para o general e falou: meu pai, se o profeta tivesse mandado fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. Então é só mergulhar. É só mergulhar nessa noite. Se você quer ser abençoado pelo Senhor, para de olhar os rios que ficaram na tua vida no passado, para de olhar o tempo que já passou por você, ou as muitas águas que já passaram sobre a tua vida. O Senhor tem coisa nova, experiência nova para você. O Senhor tem um mergulho novo na tua vida. O Senhor tem um renovo diferente para você. Não olhe mais para trás, mas olhe para o momento já. O meu Deus é um Deus de já, um Deus de agora. E se Ele diz mergulha, desapareça na presença do Senhor, jogue o seu ego por terra. Oh, quem sabe se o profeta dissesse: olha, começa aí uma campanha, 1 ano você vai orar meia hora no monte, se vira. Mas ele disse: não, o Jordão está aí, mergulhe, irmãos. Há um rio aqui nessa noite, vem mergulhar, se aproxima do rio, se aproxima da presença do Senhor, mergulha. Esquece o teu ego, esquece as tuas dores, esquece os teus medos, os teus anseios, esquece os que lhe macularam com palavras proféticas erradas, esquece aqueles que deram tapas nas tuas costas e te traíram, esquece aqueles que se levantaram contra você. Deus é quem vai contra eles, porque a vingança é o Senhor. Mergulha! Ele mandará. A palavra Abana, que é o nome de um rio, significa rochoso. E de fato, num rio rochoso, não é um rio de águas barrentas, não é um rio de água amarelada, não é um rio de águas limpas, é um rio de água melhor. Mas mergulhar no rio rochoso é perigoso. Você pode escorregar numa pedra e levar um tombo, porque fica uma camada de limo sobre as pedras, escorrega. Quando eu estive no Ceará 4 anos atrás, lá no Rio Jaguaribe, na Foz do Jaguaribe, num açude chamado Açude de Oroz, meu sobrinho, que hoje é pastor na cidade de Jaguaribe, falou: tio, vamos lá ver que a turbina de água, o jato de água está saindo, deram uma renovada, está bonito. E eu fui até lá, 10 anos que não ia no Ceará. Aquele jato de água onde nasce o Rio Jaguaribe, maravilha. Ele jorra água, não sei quantos milhares de metros cúbicos por segundo de água. E faz uma ducha de água muito grande. E eu falei: bom, tira uma foto minha, que eu vou levar para mostrar que no Ceará tem água. Tem uns crentes lá em São Paulo que pensam que aqui é terra seca. E eu dei a máquina para ele e me preparei: ó, vou tirar a foto em cima daquela pedra, tem muitas pedras lá. E fui andando por cima da pedra, aquele jato d'água muito forte, uma turbina grande. É um tubo grande que jorra água para cima. A água sai de dentro do açude e passa embaixo do sangrador e é jogada, e ali nasce o Rio Jaguaribe. E eu fui andando bobo, irmão, como eu fui bobo, fazendo pose para mostrar. Quando eu cheguei na pedra, eu me virei para ele e falei: pode tirar a foto. Bati as costas na pedra e fiquei ali uns 15 minutos tomando fôlego para me levantar. Até hoje minhas costas doem. Eu quero dizer para você nessa noite que um rio pedregoso pode ser perigoso para você. Um rio pedregoso pode ser uma armadilha do inimigo. Um rio pedregoso pode te fazer escorregar. Mas nessa noite há um rio especial que não vai te empurrar, não vai te derrubar nessa noite. Há um rio aqui que vai te curar. Mergulhe nesse rio nessa noite. Obedeça a voz do Senhor, porque a cura virá no teu regaço.
irmãos, que a foto não ficou lá muito bonita. Eu caí bem na hora que abriu o objetivo. Abana é um rio pedregoso. Já o rio Farfar, que significa rápido, ou Farfar, é um rio de corredeiras, é muito rápido. Às vezes, nós esperando no Senhor, nós estamos igual o salmista, apressa-te, Senhor, nós queremos a bênção na hora. Nós queremos orar, nos levantar e queremos a bênção materializada à nossa frente. Eu quero te dizer,